Olá pessoal, vamos resolver a questão 2 da prova do nível 2 da segunda fase do OBMAP 2024. Em uma brincadeira, Euclides escolhe um número natural, coloca esse número no topo do tabuleiro ao lado e realiza o seguinte procedimento. Divide o número escolhido por 3 e anota o quociente e o resto. Se o resto for 0, coloca o quociente logo abaixo do número. Se o resto for 1, coloca o quociente deslocando uma casa para a direita. E se o resto for 2, coloca o quociente deslocado 2 casas para a direita. A seguir, ele repete o mesmo procedimento para o quociente obtido. Na figura, vemos a brincadeira de Euclides que começa com 59 e termina com o 6 na quarta casa da base do tabuleiro. Então nós vemos aqui que Euclides começa com 59, dividindo por 3, vai dar quociente 19 e resto 2. Como o resto deu 2, pula 2 casas, cai aqui na terceira. Aí ele vai repetir o procedimento, pega o 19, divide por 3. O quociente foi 6, resto 1, se o resto é 1, pula uma casa e o 6 cai aqui. Observe que o 59 pode ser obtido como sendo 19 vezes 3 mais 2 e o 19 também é 6 vezes 3 mais 1. Item A. Faça a brincadeira de Euclides com o número 51. Vamos começar então dividindo 51 por 3. Se a gente fizer essa divisão, pegamos o primeiro 5 aqui. 5 para 3 é 1. 3 vezes 1, 3. 5 menos 3 vai sobrar 2 aqui. Desce o 1, 21 dividido por 3 dá 7. E aí, 3 vezes 7 é 21, então o resto aqui vai ser 0. Como o resto é 0, então a gente não pula nenhuma casa. Então o 17 vai vir aqui, logo abaixo do 51. Agora ele vai repetir a brincadeira com o 17. Portanto, ele vai pegar o 17 e dividir isso por 3. 17 dividido por 3, a gente sabe que tem o 18, que é 6 vezes 3. Portanto, aqui vai 5. 3 vezes 5 é 15, então vai sobrar 2. Assim a gente percebeu que o resultado deu 5, o quociente deu 5 e o resto deu 2. Como o resto deu 2, tem que pular 2 casas. Então, pula uma casa, pula 2 casas. Então, o 5, que é o quociente, vai vir nesta casa aqui. Portanto, fazendo a brincadeira de Euclides com o número 51, vamos obter esta configuração aqui, com o 17 abaixo do 51 e o 5 2 casas depois do 17. Item B. Quais números Euclides pode ter escolhido se a brincadeira terminou com o 4 na quarta casa do tabuleiro? Vamos começar a pensar de trás para frente. O que tem que acontecer para o número 4 terminar aqui na quarta casa do tabuleiro? A gente lembra, pelo exemplo que foi dado, que quando a gente fez a brincadeira com 59, terminou com o 6 na quarta casa do tabuleiro. Isso quer dizer que essa configuração aqui, ó, de deixar resto 2 e deixar resto 1, é uma possibilidade que faz, dependendo do número que eu coloco aqui em cima, eu obter um número que está na quarta casa do tabuleiro. Veja então que essa possibilidade de deixar resto 2 e resto 1 deslocou no total 2 casas aqui, mais uma aqui, 3. Para aqui terminar na quarta casa, eu tenho que ter um deslocamento de 3. Então a soma desse resto com esse resto tem que ser 3. Aqui temos uma opção, que é 2 e 1. Mas também aqui pode ser resto 1 e aqui resto 2. Vamos tentar decompor os números conforme esta fórmula aqui e tentar ver se a gente consegue recuperar o número inicial. Então, o que a gente sabe nessa situação aqui? Que temos duas opções para o número que veio daqui. Ou, primeiro, esse número aqui, dividimos por 3, o resto foi 2, e aí aqui o resto foi 1, e aí por isso foi parar aqui. Ou, a outra opção é que o resto primeiro aqui foi 1, e depois o resto aqui foi 2. Vamos pensar nessa opção vermelha aqui. Se o primeiro resto foi 2 e o segundo resto foi 1, o que aconteceu? Vamos pensar daqui para cá. Eu tinha, então, um número aqui. Esse número aqui, que eu não sei qual é, vou chamar de x. Ele foi tal que, quando eu dividi por 3, então eu peguei o x, dividi ele por 3, deu quociente 4, e nessa situação vermelha o resto aqui é 1, né? Então quer dizer que esse x, obrigatoriamente, precisa ser quanto? 3 vezes 4 mais 1, que corresponde a 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Isso quer dizer que, nessa situação aqui, esse x aqui precisa ser 13 para acontecer isso. E agora vamos fazer o caminho reverso daqui para lá. Então eu tinha 13, eu tenho o valor da interrogação aqui, eu dividi esse valor por 3,
o resto deu 2 e o quociente a gente viu que deu 13 aqui. Então quer dizer que a minha interrogação corresponde a 3 vezes 13 mais 2. 3 vezes 13, 39. Mais 2, 41. Portanto, isso quer dizer que um dos números que Euclides pode ter escolhido é 41. Agora vamos analisar a segunda possibilidade. No segundo caso, nós vamos ter primeiro o resto 1 e depois o resto 2. Então, quando eu fizer o número aqui, fazer a brincadeira de Euclides, o número x vai cair aqui, e depois esse x a gente vai dividir por 3, vai dar resto 2 e o quociente vai ser 4. Então o que a gente viu? Que eu pego esse x, aqui embaixo eu vou dividir ele por 3, o quociente vai ser 4 e o resto agora vai ser 2, para ele pular 2 casas aqui. Então, aqui a gente pode recuperar o valor de x. Isso quer dizer que x corresponde a 3 vezes 4 mais 2. 3 vezes 4 é 12, 12 mais 2, 14. Então a gente sabe que para isso acontecer, esse valor de x obrigatoriamente precisa ser 14. Então 14 foi o quociente e 1 o resto dessa interrogação aqui. Então, se eu pegar a interrogação, dividir por 3, vai dar um quociente 14, e o resto aqui vai ser 1. Portanto, a gente consegue recuperar a interrogação. Ela corresponde a 3 vezes 14 mais 1. 3 vezes 14 é 42. 42 mais 1 corresponde a 43. Logo, o outro valor possível para a interrogação é 43. E essas são as duas únicas possibilidades, porque como a soma desses restos tem que ser 3, ou um tem que ser 2 e outro 1, ou um tem que ser 1 e outro 2, correspondem ao número que está em vermelho e o número em azul. Portanto, Euclides pode ter escolhido ou 41 ou 43 para a brincadeira terminar com o 4 na quarta casa do tabuleiro. Item C. Quantos números entre 10 e 99 começam com uma brincadeira? Item C. Quantos números entre 10 e 99 começam uma brincadeira de Euclides que termina na quarta casa da base do tabuleiro? Nos itens B e no enunciado, a gente já viu o que acontece para os números terminarem na quarta base do tabuleiro. Nós temos dois casos para analisar. O primeiro é aquele em que o primeiro resto é 1 e o segundo resto é 2, e o segundo caso é o que o primeiro resto é 2 e o segundo resto é 1. Vamos de novo fazer a engenharia reversa, lembrando do que acontece no enunciado. O 59 mesmo é um exemplo de número que vai terminar com um número na quarta casa da base do tabuleiro, que aqui no caso terminou com um 6. Veja aqui, como o número maior aqui é 99, vamos tentar recuperar esse número aqui inicial, vamos usar o 59 como exemplo, a partir desse aqui, ó. A gente sabe que 59 é 19 vezes 3 mais 2, mas pela brincadeira de Euclides, o 19 pode ser decomposto em 6 vezes 3 mais 1. Veja que para eu recuperar o número inicial aqui, eu preciso supor um certo valor aqui para o número na posição aqui. No item B, esse número é o 4. No enunciado, o número é 6. Então eu vou supor que o número inicial aqui, que vai definir quem que é o número daqui, é um x qualquer. Observe que uma vez que eu escolhi esse número aqui, esse número inicial já vai estar determinado. Por quê? Olha só, vamos supor que esse 6 é o x que eu quero descobrir. Então eu sei que esse número aqui inicialmente, nesse caso em que é resto 1 e resto 2, vai corresponder a quanto? A 3 vezes esse x mais 1. Lembrando que eu estou nesse caso aqui para entender o que acontece no caso geral. Só que esse 3 vezes x mais 1 não é o 19? E o 59 é o quê? É esse número, que é o que a gente acabou de pegar aqui, que é o 19, vezes 3 mais 2. Então esse aqui vai ser o 59 escrito a partir desse número inicial aqui. Tá vendo? Porque eu peguei o 19, substituí o 19 significa esse trambolho todo aqui, eu substituí aqui, então deu exatamente isso. E se a gente fizer o desenvolvimento aqui, ó, 3 vezes 3x vai dar 9x. 3 vezes 1 dá 3, 3 mais 2, 5. Portanto, o que a gente acabou de descobrir que, dado que eu escolhi um número aqui x, o número aqui de cima, que por exemplo aqui é o 59, corresponde a 9x mais 5. Veja que acontece isso aqui, ó, 9 vezes 6, 54, mais 5 é justamente o 59.
99? Opa, isso quer dizer que eu usei engenharia reversa para descobrir uma maneira de, dado o número aqui de baixo, descobrir qual que é o número aqui de cima. Então eu vou ter dois casos para analisar, como a gente já viu no item B. O primeiro caso é esse que a gente acabou de ver. O primeiro caso é aquele em que aqui eu vou ter primeiro o resto 1 e depois eu vou ter o resto 2 aqui. Então como que a gente vai fazer a conta? Eu vou ter um número x aqui. Esse número x, o que ele faz? Eu vou pegar esse x. Esse número x é o quociente, então eu peguei o número, dividi por 3, o quociente deu x e o resto aqui deu 2. Portanto, o número que vai estar nesta posição aqui, a gente sabe que ele corresponde a 3x mais 2. Agora, o número inicial aqui, que eu quero descobrir, como que ele vai ser obtido? Eu vou pegar esse número, dividir por 3. Qual vai ser o quociente? O quociente vai ser esse número aqui. Esse número aqui a gente já viu aqui, em função desse x, que é 3x mais 2. Portanto, o quociente é 3x mais 2. E o resto aqui vai ser 1. Portanto, quem que é o meu número inicial vai corresponder a 3 vezes 3x mais 2 mais 1, que esse aqui é o quociente, esse aqui é o resto. Isso aqui vai dar 3 vezes 3, 9x, 2 vezes 3, 6, 6 mais 1, 7. 9x mais 7. Então, assim que eu escolher um valor de x, eu vou obter um certo valor aqui para o meu número inicial. Como esse número inicial varia de 10 a 99, o menor valor de x que eu posso colocar é 1, né? Se eu colocar o x igual a 1, vai dar quanto? X igual a 1 vai corresponder o número inicial aqui, a 9 vezes 1, 9, mais 7, 16. E qual que é o valor máximo que eu posso colocar aqui no valor de x para que isso aqui não exceda 99? Ora, se eu fizer 99 menos 7, isso aqui vai dar 92. 92 é próximo de 90, que é 9 vezes 10. Então o valor máximo de x para esse caso aqui vai ser 10. 10 vezes 9 é 90, 90 mais 7, 97. Portanto, para esse primeiro caso aqui, eu vou ter os possíveis valores de x vão de 1 até 10. Portanto, eu vou ter aqui um total de 10 números que satisfazem esse primeiro caso aqui. Explicitamente, os números serão esses daqui. Então, no primeiro caso, temos 10 possibilidades. E agora, no segundo caso, é o contrário. É quando o primeiro resto aqui vai dar 2, então vou pular 2 casas aqui. E aí, depois o segundo vai pular uma casa só. Nesse caso aqui, a gente vai pegar o número que vai estar aqui, vai dividir por 3, o quociente vai dar x e o resto vai dar 1. Portanto, meu número inicial corresponde a 3x mais 1. E agora eu vou substituir aqui de novo. A gente sabe que eu peguei um número inicial aqui, dividi por 3, o quociente deu 3x mais 1, e agora o meu novo resto é 2. Portanto, a gente sabe que o número que a gente procura inicial aqui é da forma 3 vezes 3x mais 1 mais 2. A gente já fez essa conta antes e viu que isso aqui vai resultar, fazendo o chuveirinho aqui, em 9x mais 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 9x mais 5. Ou seja, os múltiplos de 9 que deixam o resto 5. Assim como no primeiro caso, é uns múltiplos de 9 que deixam o resto 7. A gente sabe que esse número aqui, de novo, varia entre 10 a 99. Portanto, o menor valor de x que eu posso colocar aqui para dar um número maior que 10 é x igual a 1. Se o x é 1, eu vou obter 9 vezes 1, 9, mais 5, 14. E o maior valor que eu posso ter? Eu preciso ter o número máximo aqui, 99. 99 menos 5, 94. E, de novo, 94 está próximo de 90, que é 9 vezes 10. Portanto, o valor máximo de x que eu posso obter, de novo, é 10. 9 vezes 10, 90. Mais 5, 95. Assim, novamente, no segundo caso, eu vou ter 10 opções de números que vão satisfazer a condição de que o final vai terminar na quarta casa da base do tabuleiro. Explicitamente, os 10 números serão esses daqui. Portanto, nós acabamos de descobrir que há 10 números tais que o primeiro resto é 1 e o segundo resto é 2,
mais 10 números cujo primeiro resto é 2 e o segundo resto é 1. No total, eu tenho 20 números entre 10 e 99 que começam a brincadeira com Euclides e terminam na quarta casa da base do tabuleiro. E são justamente esses 20 números aqui. E isto finaliza esta questão.